Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Estamos aqui com o nosso exemplo de avaliação, arquivo avaliação.html, que eu criei baseado no que a gente estava construindo na aula passada, e também de um exemplo aí que eu mandei para vocês na sexta-feira, né, depois da aula, para auxiliá-los. Aqui estão algumas variações que eu mostrarei para vocês como se faz de uma forma de manter um código mais enxuto e reaproveitável possível. Esse exemplo aqui, que eu estou chamando de avaliação.html, é um exemplo bem parecido que a gente viu em aula, tá? Ontem, sexta-feira. Se é que vocês estão vendo esse vídeo hoje, né? Um belíssimo sábado à noite, né? Então vamos lá, gente. Pegando aqui esse conjunto de classes para o nosso modelo de grid, né? Que vai do col1 até o col12, a gente tem a classe aqui que é para alinhar os elementos, né? As divs no centro. Eu posso deixar simplesmente alto para os dois eixos, né? X e Y. Tá? Meia tela. Poxa, Henrique, por que você criou um maldito meia tela com a largura de 50% se existe um col6 com a mesma largura, né, de 50%? Subindo um pouco a gente vai ver o seguinte. Vocês lembram dessa classe aqui? Que na verdade não essa classe, essa regra que aplica todos esses atributos para o mesmo prefixo de classe, começa com col. Então, estou dizendo aqui que todos vão ter float left. Se eu tirar, olha o que acontece. E eu não afetei o que está embaixo. Por quê? Porque de baixo eu criei outra classe, sem float left. Então, o que eu vou fazer? Em vez de deixar esse float left aqui, eu vou tirar esse float left. Tá? Por quê? Se eu quiser ter um 75%, um 25%, eu vou ter que escrever de novo classes parecidas sem o float left. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar classe para formatar tamanho da coluna em largura, e para alinhamento eu vou criar uma outra classe para separar as coisas, né? E não ficar repetindo o código. Então eu vou eliminar esse aqui, né? E vou criar uma classe chamada float left, tá? Com o mesmo nome do atributo, para ficar fácil da gente ver, da gente perceber, né? Aqui float left, float left foi, tá? E aí, o que a gente precisa fazer aqui, gente? Né? Agora, todas as classes de coluna não tem mais float left, porque eu tirei aqui, do geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou referenciar aqui float left para, né, evitar do elemento subir ali. Como ele tem a largura total, esse col12 é esse elemento aqui. Como ele tem a largura total, dando um float left, o outro vai imediatamente para a linha de baixo. Tá? Aqui, ele está indo para a linha de baixo. Mas ele não tem... ele não está ocupando o espaço todo. Ele ainda tem um espaço aqui. Então o float left é o seguinte, cabe na linha ainda? Então coloque do lado. Não cabe na linha, vá imediatamente para baixo. Então vamos lá. Float left aqui. Tá? E né, o elemento da barra de navegação, float left. Tá? Aqui. Float left também, não é, para ele ir logo abaixo do elemento anterior.
E esse meia tela não existe mais, então eu posso chamar ele de col alguma coisa, né? Pode ser col 8, tá? E ele vai ficar no centro, porque eu estou usando aqui centro. Ó, col 8 pode ser, eu quero pequenininho, col 4, eu quero maior, col 6, a metade, mas desse aqui eu vou deixar col 8. E para colocar ele no centro, tá? Aqui, né? Deixou de chamar minha tela, vamos chamar ele de col 6, para colocar no centro, beleza? Aí, ó, tudo no centro. Mas o botão não ficou. Opa, vamos alinhar o botão também? Podemos colocar aqui botão class também para o botão col alguma coisa. Vamos colocar, vamos lá, col 8, por exemplo. Col 8 centro. E olha só, parece que não funcionou. Elementos como botão, imagem, para funcionar direito com float, eles precisam de uma propriedade. Gente, por que será que o botão, mesmo com uma largura definida e centralizado, não está funcionando aqui direito? Que é o seguinte, elementos como span, imagem, botão, né, eles a princípio não têm atributos de dimensão, largura ou altura, a menos que a gente informe. Alguns elementos já são considerados como bloco por padrão, que não é o caso desses aqui. O float, ele já considera que o elemento vai ser renderizado como um bloco. Então, para float não precisa, por exemplo, colocar o tipo de display, tá? São as coisas chatinhas do CSS. Então, como é que eu posso resolver isso? Eu posso criar uma classe reaproveitável chamada eu posso jogar para todos os elementos de botão, no caso, tá? Deixa eu simplificar esse exemplo aqui. Display block. Pronto. Resolvi meu problema. Aí, ó. Tá? Posso dizer botão. Se for o caso, eu posso declarar vários aqui. Eu quero que o elemento span também seja renderizado como bloco, imagem também. No caso aqui, né, quando eu faço isso, quando eu utilizo vírgula, gente, significa que eu estou aplicando uma regra para mais de um elemento, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Para todos os botões, para todas as ocorrências de botões, eu estou dizendo que o tipo de comportamento que ele vai ter vai ser de bloco, né? Display block, tá? Então, se eu trocar aqui no código, eu posso ter aqui um col 10, né, que deixa ele mais larguinho. Quem é o col 10 aqui, gente? Basta voltar ali em cima, 83 ponto alguma coisa %, né, preenchendo quase aqui o espaço, e ele se ajusta certinho, tá, gente? Eu vou mandar para vocês esse exemplo, e este é o vídeo de uso